Bom, olá você do Te Informei, sou Vinícius Rezende. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre política, a gente vai falar sobre a cidade de Mendes. Eu tenho um convidado especial, tá? Mas antes de eu apresentar o meu convidado especial, eu quero aqui agradecer, tá, aos patrocinadores. Quero agradecer aqui ao Rei de Salgado. Bom, você de Barra, tá? De Barra do Piraí. Tá precisando receber uma visita ou fazer uma festinha? Entre em contato com o Rei de Salgado, é o melhor salgado da cidade. Eu vou dar uma dica, tá? O quibe recheado é sensacional, tá? Pode falar que eu dei essa dica e pode encomendar lá, tá? Quero agradecer aqui também ao Renan, meu amigo Renan, da Casa Brasil. Bom, você de Vassouras, que está precisando pintar sua casa ou fazer uma reforma, bom, vá na Casa Brasil, porque lá tem duas coisas que eu considero sensacionais, tá? A primeira é que você encontra tudo que você precisa num lugar só. Isso poupa energia, poupa tempo. A gente não tem tempo para ficar gastando, visitando vários lugares que não tem o que a gente precisa. Vá lá que você encontra tudo. E a segunda é melhor ainda, tá? É o melhor preço da cidade. Então vá lá, procura o meu amigo Renan e faz a compra que você precisa, tá? E eu quero agradecer também a Tatiana Galego, advogada. Você de repente adquiriu um empréstimo ou financiou seu carro. Às vezes tem ali um juro abusivo. Se tiver, ela pode te orientar. De repente você tem um dinheirinho aí a receber, está precisando desse dinheirinho, entre em contato com a Tatiana Galego, que ela vai poder te auxiliar, te ajudar nessa área, tá? E eu quero também agradecer meu amigo João, da Ótica Nova Kodak, ali em Vassouras. Bom, você que de repente já está com aquele óculos meio, sabe, que aquela haste caindo, não fica legal. Vá lá na Ótica Nova Kodak, procura o meu amigo João, que lá tem o melhor preço da cidade e tem as melhores marcas, e tem todas as marcas, na verdade. Porque a marca que você quiser, lá você vai encontrar, e lá tem o melhor preço. Você quer ver? A armação a partir de R$ 96. Ah, você não vai ficar bonitão ou bonitona porque não quer. Vai lá no meu amigo João, na Ótica Nova Kodak, e fique bonitão ou bonitona, tá? Bom, Eduardo, primeiro aqui uma satisfação imensa estar recebendo você aqui no Te Informei, tá? Eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua para a gente começar a fazer as nossas perguntas. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer, né, a oportunidade. Eu que agradeço, tá? É importantíssimo a gente, como ente político, né, ter esse espaço. Então, te parabenizo aí pela criação do espaço. Eu sou nascido em Mendes, tenho 52 anos, né, filho de Ana e Pedro, técnico em informática, e com o passar do tempo ingressei na vida política aí. E casado com Suzane, padrasto do Lucas aí, meu filho, porque o tempo que eu crio ele, que ele está comigo desde os 3 anos, então, desde os 3 não, desde os 8 anos, né? Então mais filho que outra coisa. E isso, estou aí à disposição para a gente bater um papo aí. Então vamos bater um papo. Bom, você que está entrando aqui às vezes pela primeira vez ou já é nosso participante aqui do Te Informei, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. E se você gostar do nosso material, bota o OK aí, porque o objetivo desse canal é falar sobre políticas municipais. Porque eu acredito que a política municipal é o que interfere na nossa vida diretamente, ok? Bom, Eduardo, deixa eu te perguntar, você é vereador, né, na cidade de Mendes, mas você era suplente. Você assumiu a cadeira tem quanto tempo? Então, eu me candidatei a primeira vez na eleição passada, nunca fui candidato. Fiquei como suplente. O vereador que tinha mandato precisou se ausentar para questões pessoais, e eu assumi interinamente em setembro e efetivamente com a renúncia dele em dezembro. Então, estou aí, pelas minhas contas, na eleição eu vou estar provavelmente com um ano e um mês no máximo de mandato. É pouco tempo, é para a gente mostrar a que veio, né, e tentar impactar alguma coisa na cidade. Né? Legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que era técnico de informática, né? O que fez você ingressar na política? O que te motivou a estar na política, a você se colocar a ser candidato?
Então, eu começo na vida pública, mas, na verdade, como servidor público, em 2002, na área de informática. E fiquei em Lins mesmo. Eu trabalhei na CSN, trabalhei em São Paulo e outras empresas privadas. E em 2012 eu resolvi voltar para Mendes e comecei a trabalhar na prefeitura. Eu tinha um conhecimento bom de informática de São Paulo, que a época para a prefeitura, a estrutura da prefeitura era até muito avançada, né? Tinha poucos computadores, pouca coisa, então eu vim com muita novidade. E permaneci lá por 10 anos. Em 2012, que na verdade eu começo a entrar nessa área quando sou convidado para ser secretário de assistência social do governo do prefeito Reinaldo Macedo. Fiquei nesse cargo, me orgulho muito, mas muito trabalhoso porque não era minha área. Então a gente tem que se desdobrar mais até para entender a área, né? E tentar fazer o melhor possível. Na sequência, o governo seguinte, do Rogério Gente, me convida para ser secretário de administração. Também outra experiência muito grande. Então, nesse momento, eu entrei muito de cabeça no setor público mesmo, na administração, né? E aí começa essa questão de tentar, no final desse período aí de secretário de administração, eu me candidatei pela primeira vez para ver se a gente consegue impactar positivamente na vida do cidadão mendense. E fiquei como suplente. E tive a felicidade de, no ano passado, conseguir efetivamente me tornar vereador. Bom, a função de vereador, eu, particularmente, eu considero a mais importante. Porque dali parte tudo, né? E você está no período mais curto do que os demais, você entrou agora. Nesse período que você está, né? O que te chamou mais atenção? O que você viu que de repente é bem diferente do que as funções que você exercia antes, né? Como é que foi essa adaptação? Então, por eu ter ficado muito tempo do lado do executivo, né? Então, com todas as dificuldades da administração pública, da morosidade em alguns casos, né? Infelizmente. Mas quando você está do lado da execução, você tem o poder de fazer e aquilo acontecer. O lado da vereança, você tem o poder de fazer, de impactar alguma coisa na vida das pessoas, mas você ainda depende da estrutura do executivo para que aquilo de fato aconteça, né? Dando um exemplo, você cria uma lei, um projeto de lei, ele é aprovado, mas ele ainda leva um tempo para ser startado lá. Se você é o secretário da pasta e cria um programa, por exemplo, né, com todo o apoio do executivo, ele criou e já vai. Então, assim, uma das coisas que impactou é isso. Então, a gente tem que pensar, quando falando na questão de projetos, a gente tem que pensar na aprovação dele, mas também em como ajudar a conduzir, tentar. Isso que eu acho que é o mais complicado, né? E você tocou num assunto bem legal, de projetos. Eu vi que você fez um projeto que eu considero bem legal, que é a questão de trabalhar com idosos, né, contratar idosos. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto, se esse projeto também já está em execução. Fala um pouquinho desse trabalho que você executou lá na Câmara. Então, esse projeto é um projeto que me orgulha muito. Uma das bandeiras que eu sempre defendi do idoso, acho que é a única coisa que eu... Precisa de uma atenção, né? Eu costumo brincar que, assim, é legislar em causa própria, porque eu pretendo ser um idoso e pretendo que tenha políticas públicas cada vez maiores para esse público que cresce muito, né? Então, eu entendo que um olhar do setor público tem que ser ampliar os serviços para idosos. A gente vem vendo aí o aumento, né, da idade e com isso essa necessidade. Esse projeto, eu achei muito bacana, eu vi esse projeto na cidade do Rio de Janeiro. O projeto lá, a lei, ela abrange outras coisas, mas eu peguei especificamente esse ponto. As pessoas idosos com mais de 60 anos que sejam de baixa renda
e, lógico, que vão passar por toda uma avaliação da assistência social, elas podem se inscrever para ser o agente experiente. Essa pessoa ela vai ser capacitada e preparada para visitar outras pessoas idosas que às vezes não têm facilidade de locomoção, ficam muito sozinhos. É difícil você ir na casa de um idoso e que ele não te pegue de papo, porque ele tem muita informação, ele tem muita necessidade de falar, e às vezes... Tá sozinho, né? Às vezes até acompanhado, mas o familiar às vezes já não tem a mesma facilidade de conversa. Então, assim, quando aparece alguém que está disposto ali a conversar, e a ideia é que esse agente ele atue até 3 ou 4 núcleos familiares próximos à residência dele, e ele vai fazer esse trabalho. Ele vai receber uma ajuda de custo, né, que não é um pagamento, não é um salário, não é um trabalho específico, né? Ele vai receber uma ajuda de custo. Então, assim, eu acredito que isso vai beneficiar tanto essa pessoa, que vai ser o agente experiente, quanto essas famílias que têm esses idosos. A pessoa pode ir lá, apenas bater um papo, pode ir lá ler um livro. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse formato é que esse agente experiente ele também pode colher informações que talvez o setor público não esteja alcançando. Ou uma necessidade de um exame, ou alguma necessidade ligada à assistência social, enfim, alguma demanda que às vezes aquela pessoa tem. Sim, a partir do momento que essa pessoa possa entrar dentro da casa e ela vai bater um papo, ela vai entender melhor aquela situação da pessoa e pode surgir alguma demanda nesse sentido. Então, assim, eu acho uma lei que me orgulha muito de ter feito. Ainda estamos na fase final, porque eu entrei em setembro, consegui a aprovação dessa lei em outubro, final de outubro, novembro. Aí logo vem recesso, uma série de coisas. A lei esse ano já estava em vigor, mas ainda existiu o problema do orçamentário. Eu, no final do ano, destinei 40, se não me engano, 40 mil reais do orçamento impositivo que cada vereador tem, né? Um valor dentro do orçamento da prefeitura que ele pode destinar aonde vai ser usado. Então eu destinei 40 mil para custear essa ajuda de custo. Então, assim, ele está em fase final para ser posto em prática pela assistência social, que seria o órgão que vai controlar e monitorar ele. Eu estou ansioso que isso aconteça o mais rápido possível. Bom, achei um projeto muito bom, porque dá atenção a um grupo que precisa muito, né? Precisa de vez de uma conversa, precisa de vez de um psicólogo. Esse grupo pode identificar isso. Sim, sim. Né? E aí, então, o trabalho é que essa pessoa, além de dar uma atenção, ela traga benefícios para esse idoso, é isso mais ou menos? Sim, assim, num primeiro momento seria esse contato, criar esse vínculo, né? E criar esse contato. Na sequência disso, começam outros benefícios, como esse, de perceber alguma necessidade, num extremo maior, até algum abuso possa estar acontecendo, alguma situação diferente da normal que possa estar acontecendo naquele núcleo. Não estou especificando que seja questão de um abuso, mas uma deficiência, uma necessidade que às vezes não está apresentada para o setor público. Tá? Que é uma coisa assim, falar, o setor público não está agindo nisso, mas muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo. Tem coisas, né? Então, esse feedback também é uma das atribuições. Ela não está diretamente prevista na lei. O agente experiente vai retornar. Mas, a partir do momento que ele está lá e com o treinamento que ele vai ter pela assistência, ele vai estar preparado para, quando tiver uma situação dessa, ele dá esse retorno. Dá informação, né? Dá essa informação. Legal. Achei bem interessante. Agora, você falou de um ponto aí, deixa eu tentar esclarecer um pouquinho mais. Você fez esse projeto, mas esse projeto gera um custo. Sim. Sim. E por gerar um custo, o executivo não tem obrigação de aprovar essa lei. Isso. Né? Porque tem que trazer
a lei, mas tem que trazer de onde vem o dinheiro. Mais ou menos isso. Na verdade, assim... Eu estou tentando explicar para as pessoas entenderem um pouquinho mais. O legislativo não pode gerar nenhum tipo de lei que vá gerar despesa para o executivo. E nesse caso gera uma despesa que tem que dar uma remuneração, seja qual for, né, ajuda de custo para aquelas pessoas que vão se deslocar, né, vão às vezes fazer um lanche, né, alguma coisa desse tipo, né, não sei o que se refere, mas vai ter um custo. E aí, por esse custo, você teve que pegar uma parte de uma verba que é destinada ao vereador, é isso? A emenda impositiva, na verdade, é o seguinte, nós, no final do ano, temos que votar o orçamento do ano próximo. Que vai entrar. Isso. Então, existe uma emenda impositiva, que é uma parte desse orçamento, se eu não me engano, esse ano foi em torno de 180 mil, que até muita gente fala assim, isso aí vai para o vereador. Não vai nada para a gente. A gente vai só dizer aonde ele pode ser gasto, mas continua do executivo. Sendo que 50% obrigatoriamente tem que ser gasto em saúde. Então, quer dizer, nesses aproximadamente 180, estou arredondando, 90 mil para a saúde. Os outros 90 mil eu posso destinar. Posso botar 10 mil em 9 situações. Eu posso destinar metade para uma coisa. Aí é livre do vereador. E no decorrer do ano, a gente entende que o executivo vai... por lei, ele é obrigado a fazer, né? A ir colocando esses recursos. Então, assim, quando eu vi essa situação, eu falei, olha, a solução mais prática para que o meu projeto não pare, eu destinar um recurso. Então, eu destinei, se eu não me engano, 40 mil para esse projeto, imaginando a gente ter um universo aí de 10 agentes selecionados. Porque também não é todo mundo que se inscrever, talvez vai estar preparado para isso. Sim, então, tem que ter tem que ter todo esse cuidado, até porque essas pessoas vão estar entrando na casa de outras. Então, tem que haver esse preparo, mas eu acho que 10 foi um número razoável. Então, para que até para iniciar também, né? Isso, porque aí, para o próximo ano, a gente já pode... Vai ver a demanda. Isso, e o governo, o executivo já pode prever isso no orçamento dele mesmo, não depender mais do impositivo nosso. Entendi. Mas foi a solução que eu achei mais prática. Isso porque, como eu costumo dizer, eu estou aprendendo a lidar com essa área do legislativo. Então, esse projeto de lei eu fiz muito na rapidez, porque eu queria ele, né, aquela necessidade de fazer ele acontecer, e eu deveria ter colocado autorizativo. Quando você coloca o autorizativo, você não está amarrando que o executivo é obrigado a fazer. Então, você não está, de fato, gerando despesa. Entendi. Mas, mesmo assim, podia dizer, olha, eu não previ isso no orçamento. Então, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, olha, a solução é ir para o impositivo e destinar recursos para lá. Por isso que eu estou assim, muito esperançoso que antes do meio do ano ele vai acontecer. E Mendes é uma cidade que tem muito idoso, né? Sim, eu fiz um levantamento à época, até para entender esse universo, e nós temos uma população de 17 mil e pouco, quase 18 mil, né? Deu uma diminuída, como a maioria das cidades, né? No último censo, e de idosos acima de 60 anos, né? Se eu não me engano, nós tínhamos 2.500. E aí vai tendo a quantidade por faixa, né? De 60 a 65. Inclusive, na época, nós tínhamos 3 idosos com mais de 100 anos. Isso, os dados do IBGE. É mesmo? E a gente tem lá o Centro de Convivência Val Maria, que é uma referência, há muitos anos já, um espaço que acolhe a maioria desses idosos. A maioria, não, infelizmente, ele não tem a capacidade dessa. Se eu não me engano, a última vez que conversei com a secretária, ele tinha em torno de, atendendo acho que 180, quase 200. Agora está para sair uma ampliação, já está em fase final. Estava sair, não, já começou a obra, está em fase final. E segundo a secretária Camila, quando essa obra terminar, eles vão ampliar a capacidade de atendimento. Minha mãe frequenta lá há anos, assim, são várias atividades. E quantos anos tem tua mãe? Minha mãe está com 86 anos, muito bem, graças a Deus.
muito ativa. Eu costumo brincar que ela sai mais do que eu de casa. Todo dia eu levo ela às 8 da manhã para o centro do Valmaria, né, o centro de convivência do idoso. E acho que só sexta-feira que ela não tem. E é legal que tem várias atividades. Tem atividade física, tem atividade de crochê, tem coral, um coral maravilhoso. Então, assim, são essas políticas que eu acho que são que mudam a vida das pessoas. Eu não sei o que seria desse pessoal se hoje não tivesse um centro desse. O que esses idosos estariam fazendo? Dentro de casa, ali, depositados. Então, por isso que eu brigo muito por políticas para os idosos. Muito bom. Eu gostei muito desse teu projeto. Bom, você que está, de repente, acompanhando a gente aqui pela primeira vez, ou já é nosso convidado há mais tempo, esse canal aqui é um canal para falar sobre política, para que você entenda cada vez um pouco mais de política e possa formar sua própria opinião, entender um pouco mais dos seus candidatos e, com isso, fazer as escolhas e as melhores escolhas possíveis, tá ok? Então, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Você que, de repente, gosta, passa para um amigo seu, para que ele possa também falar de política e a gente, junto, forme uma opinião melhor sobre a política e as coisas aconteçam e você entenda também o que está acontecendo no teu município. Às vezes, uma lei dessa não é de muito entendimento e é importante que se passe para que as pessoas entendam o que está sendo feito na política. Eduardo, você, como você falou, você era suplente, né? Já é efetivo, né? Já é um vereador efetivo, mas você está num período curto, né? Eu costumo conversar aqui com os vereadores de mandato. Eu considero, como eu já falei, a principal função de vereador, mais importante é de prefeito. Só que uma das coisas que eu considero muito importante para um vereador é ajudar o seu município a trazer recurso, né? Nesse período, eu sei que é um período que você está ainda pequeno. Você conseguiu trazer recurso? Você foi a Brasília? Você foi no estado? Conta um pouquinho disso para a gente. Isso eu também entendo que uma cidade, principalmente nas cidades de menos de 20 mil habitantes, que é o caso de Mendes, e se não me engano de mais de 2.000 cidades do país, a procura de recursos, né, pelo executivo, mas também pelo legislativo, é muito... As duas frentes têm que trabalhar. É muito importante e faz diferença na cidade. Eu tive a felicidade de ir uma vez a Brasília, agora em março, se eu não me engano. Desse ano? Isso, desse ano. E já tinha uma conversa, o início de uma parceria com o deputado Jorge Braz, do Republicano. Que... É o seu partido? Então, no início eu estava no Progressista. E agora, na janela, eu me filiei ao Republicano, parte dessa parceria que a gente está selando, né? Ele já destinou verbas em outros momentos para a cidade e eu tive a felicidade de, com essa ida em Brasília, ele está destinando 1.700.000 para a cidade de Mendes, que vai entrar na conta ainda esse ano, antes de julho, segundo ele me passou. Já até chegou o ofício de Brasília para a prefeitura, né, que é o início dessa tramitação do processo. Se eu não me engano, é 1 milhão para custeio da saúde, né, de uma forma geral, para... Aí o executivo gasta esse dinheiro conforme a necessidade. Dentro da saúde. Dentro da saúde. Dentro da saúde, né? Pagando serviços, enfim, né, para custeio em geral. 500 mil específico para custeio, mas na área apenas, assim, dentro da saúde também, mas na área dos postos de saúde, das unidades básicas de atendimento, né? E 200 mil, se não me engano, para custeio da própria prefeitura. Então, assim, eu fico muito feliz de ter conseguido, junto com essa parceria com o deputado Jorge Braz, esses recursos, né, que eu sei que são muito importantes e fazem, de fato, a diferença de uma cidade com menos de 20 mil habitantes. Acho que é uma função fundamental. Não vou dizer aqui que o vereador que vai e não consegue
ele está menos valorizado, não. É porque às vezes é difícil também você ter eu essa imagino questão, que seja difícil. né, valores desse. Mas assim, fico muito feliz de na primeira ter conseguido já esses recursos, né? E vamos tentar mais, se assim for possível. Sim, eu acho que tanto o legislativo como o executivo, acho que as duas frentes têm que buscar recursos tanto no governo federal como no governo estadual, porque a cidade de Mendes, se eu não me engano, ela tem uma receita de 100 milhões Isso, ano, aproximadamente. né? Uhum. Lógico que esse dinheiro dá para fazer bastante coisa, mas não dá para fazer tudo. E precisa muito de pegar recursos fora esses 100 milhões para poder, né, ajudar o executivo a fazer o seu trabalho, fazer as melhorias Sim. que o município precisa, né? Então é mais ou menos isso, né? Sim, eu entendo que todas as cidades, como estou dizendo, com menos de 20 mil habitantes, se eu não me engano, mais de 2 mil cidades no Brasil afora, elas são extremamente dependentes de recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal. O Estado do Rio, nós temos um problema em particular, que o Estado tem uma dificuldade financeira em função de dívidas, não entrando no mérito de quem é culpado ou não é culpado, não entrando nessa seara, mas é um Estado que tem dificuldade financeira. Então, hoje eu diria que é muito mais importante conseguir verbas federais Brasília, né? do que estaduais. As estaduais podem começar e não terminar. A gente tem exemplos disso do passado, de projetos que começaram e às vezes não terminaram, porque em algum momento o Estado teve uma dificuldade e aí o dinheiro parou. E com o governo federal isso é muito mais difícil. Mesmo com troca de governo, situações, a gente não costuma ver isso. Então, assim, toda a verba é bem-vinda, mas a federal acho que é mais certa. Mais segura, mais certa isso. E nesse ponto de vista que você está passando aqui para gente, da questão federal, se é mais importante, né? Hoje, como você se posiciona na política? Você considera ser um candidato de direita? Você considera ser um candidato de esquerda? Você é um candidato de centro? Como você se enxerga hoje na política? Então, a política municipal de cidades pequenas também diverge um pouco da política nacional ou das grandes capitais, né? Eu acho que essa questão de direita e esquerda ela é mais polarizada e ela é mais eficiente em cidades maiores. Nas cidades menores, eu entendo que a posição de centro seria a melhor e é onde eu acho que eu me encaixo melhor. Não respeitando todas as, né, opiniões de um lado e de outro, mas eu acho que os extremos não é a melhor saída. O município, você está falando? Município, eu me posiciono dessa forma, né? Assim, algumas pessoas entendem, quando eu faço essa pergunta, que quem coloca que é de centro, na verdade é de esquerda. Estou falando de uma maneira geral, não estou dizendo que eu entendi o seu ponto de vista, porque você precisa dialogar com todo mundo, porque você precisa trazer dinheiro, né, para o município, vamos dizer assim, trazer a verba. Isso aí, né? Então, o motivo de você se colocar no centro é esse? Sim, seria a princípio isso, porque eu de fato mesmo, eu nunca tive um posicionamento muito à direita ou muito à esquerda. Eu entendo pontos positivos e pontos negativos dos dois lados. Eu tento pegar e ver o que é o melhor dos dois lados. É difícil isso, é complicado, tem aquele ditado, né? Quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. É, né? verdade. Tem essa questão, mas eu acho esse posicionamento mais natural. Então, tem questões que eu me entendo mais de direita, tem questões que eu me entendo mais de esquerda. Eu não fiquei num posicionamento... até porque eu acho ele irracional. Por eu ser, de repente, de direita, eu tenho que ter todos aqueles pensamentos, todas aquelas... Ou por eu ser de esquerda,
Eu entendo, até mesmo na política, que não deveria isso acontecer. Eu acho que devia fazer um entendimento do que é melhor de um, melhor do outro. Muito difícil na prática de Muito. acontecer. Eu Quase acho impossível. impossível. Eu Sim, acho sim. total. Mas ideologicamente seria isso. Sim, Entendeu? sim. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais aqui com você. Você falou desse projeto de lei que eu gostei bastante. Nesse tempo que você está, né, na função de vereador, é um tempo menor do que os demais. Teve mais algum projeto que você conseguiu botar para frente? Fala um pouquinho mais sobre isso com a gente. Então, eu tive a felicidade de ter 5 projetos já aprovados nesse período. Alguns eram ideias que eu já tinha e agora no cargo tive a possibilidade. Mas em especial um que eu estou tentando aprovação agora é com relação a um ordenamento da utilização dos postes públicos, né, dos postes da cidade especial. Eu acredito que várias cidades estejam com o mesmo problema. Você tem uma quantidade enorme de operadoras usando. De tudo que você Né, possa de imaginar, tudo né? que possa imaginar. Eu acho até muito benéfico as empresas, porque elas estão levando internet de maior qualidade para muitas localidades que às vezes não tinham. O serviço excelente, Fundamental, né? fundamental. Porém, eu acho que tem que ter um ordenamento Sim. e uma regulamentação. Então, o projeto que eu apresentei semana passada na casa, né, ainda está tramitando lá nas comissões para ir à votação, ele prevê que as empresas, primeiro, elas identifiquem os cabos de cada uma, para a gente saber que empresa é qual cabo. E isso já existe uma norma na ABNT prevendo esse Para tipo que de isso situação. ocorra. Sim. No final do ano passado, em novembro, se eu não me engano, o governo federal lançou um programa de política de utilização, de compartilhamento dos postes. Vê como esse é um problema que não é exclusividade de Mendes. Ah, não, isso aí é geral. Então, até o próprio governo federal está começando a ter um olhar para isso. Só que no caso deles, eles estão com viés da legalização, de identificar quem está legalizado, pagando lá os tributos Mais dinheirinho, para né? usar o poste. A minha questão não tem a ver com essa. A minha questão é ver um mínimo de organização com os cabos que estão sendo colocados e, principalmente, o cuidado com a retirada dos cabos que ficam rompidos. Porque rompeu um cabo, um caminhão passou alguma coisa, a empresa vai lá, passa um cabo novo, resolveu o problema do cliente dela. E o fio fica ali arrebentado. E ninguém sabe, né? Não, Que fio é muitas das aquele? vezes pode causar um acidente, porque Pode mesmo. o fio próximo ao poste, o cara pode passar numa moto, se enrolar nesse fio, causar um acidente, uma bicicleta, Sim. um idoso, enfim. Fora a questão estética mesmo, que dá uma aparência de um abandono. Né? Então, assim, a ideia desse projeto é isso, é fazer esse mínimo de organização. Lógico que vai ser dado um prazo para que as empresas Se se adequem. adequem e tal. Na sequência, eu tive mais 4 que já foram aprovados. Um é criando um projeto de incentivando aos servidores públicos, que é um projeto de boas práticas do serviço público. Então, ele prevê premiar, fazer um edital anual que os servidores que apresentarem algum projeto de melhoria, seja melhoria de economia para o serviço público, de eficiência no atendimento, qualquer projeto nessa área que traga alguma melhoria, ele ser avaliado por uma banca e ser premiado esse servidor. Né? A premiação vai depender do edital e aí vai depender de recurso, né? Uma premiação em dinheiro, uma viagem, enfim. Isso vai ser definido pelo executivo, mas já é um projeto também já aprovado. Também estou em conversa lá Aprovado na Câmara, Da e, Câmara. e também sancionado? também sancionado e agora esperando a execução pelo executivo. Então esse projeto ele estimula um melhor serviço do servidor, é isso? Infelizmente, eu fiquei muito tempo como servidor público, pelo que eu te passei, eu vejo que muitas vezes o serviço público, isso também não é uma exclusividade de Mendes, existe uma inércia, tipo assim, isso aqui não está legal, mas está bom, deixa assim. Existe uma questão dessa, lógico, não é com todos os servidores,
mas existe essa questão. E ao passo que você cria um incentivo, uma questão para que esse servidor, para estimular ele a repensar aquilo. Poxa, eu faço isso aqui, eu vou 2 vezes lá para pegar um carimbo. Será que se eu não mudar essa ordem do atendimento, esse carimbo, enfim, N coisas, eu uso, para tal situação, eu uso 10 folhas. Será que eu não consigo fazer alguma coisa que eu usaria uma folha e atenderia? É parar e olhar aquela situação e ver o entorno do trabalho dele, se de repente ele consegue fazer alguma melhoria. E aí, dentro de um edital que define essas regras, ele se inscreve e vai ter uma banca para escolher lá os trabalhos melhores, classificar por ano. Por ano, a ideia é essa, né? A princípio, na lei, eu previa a premiação junto com o aniversário da cidade, até para não ter um custo extra de fazer um evento só da premiação, e o aniversário da cidade é em 11 de julho. Não sei se a gente consegue... E essa lei não entra também naquela questão de custo? Gera um custo? E como é que resolve isso? Então, nesse caso também eu destinei, se eu não me engano, 10 mil para ajudar nessa premiação. E a prefeitura, né, o legislativo ficou de também aportar algum valor, porque não necessariamente tem que ser um valor muito alto, porque é de 1 a 3 pessoas num projeto. Então, se a gente analisar aí 10 mais 10, 20 mil para fazer essa premiação, não acho... não seria os 20 mil para um só, né? Mas eu digo assim, eu acho que é suficiente para... e tudo também, Vinícius, para startar. Depois a gente vai... O grande detalhe que eu tento é isso, fazer esses projetos de lei, fazer eles começarem. Depois que eles começarem, o formato vai se adequando. O que não deu certo aqui, vamos mudar e vamos fazer de outra forma, mas ela já está ali. Tem que iniciar, né? Iniciar, esse é o meu desafio. O primeiro passo eu dei, que foi ter a ideia e fazer o projeto ser aprovado. Agora é esse de fazer com que o executivo, da melhor forma, ponha ele em prática. E vamos aí avançando. E deixa eu fazer uma pergunta. Você se candidatou a primeira vez, entrou como suplente, agora é vereador de mandato. Você vai tentar a reeleição. Você é um pré-candidato a vereador, né? O que te motiva? E o que você pôde também aprender nesse período, né, como vereador, que você se sinta mais qualificado, né? Como é que é isso para você nesse momento? Essa pergunta é interessante, que me remete a 4 anos atrás. Quando eu resolvi vir candidato, nunca tive essa pretensão antes. Como disse, fui secretário de assistência, fui secretário de administração, me via muito bem na área ali do executivo e tal. E em fevereiro, no dia do meu aniversário, 4 de fevereiro de 2000... Opa, 4 de fevereiro, vou guardar aqui para a gente ter um churrasco. Do ano da eleição, né? Eu resolvi, falei, eu vou tentar, vou ser candidato. E aí comecei a tentar me preparar, né? Vamos ler aqui, vamos procurar uma aqui, uma outra. E aí uma questão que eu vi, não lembro se foi numa capacitação, assim, a primeira pergunta, para que você quer ser vereador? Uma pergunta para você mesmo. Sim. Tá? E eu fiquei com dificuldade, num primeiro momento, de entender o que seria isso. Eu via várias possibilidades, mas eu não conseguia me encaixar. As respostas que eu achava, eu não conseguia me encaixar. Tá? Depois de um trabalho, de um tempo, eu entendi, que é coisa que eu faço a minha vida toda, eu quis ser vereador lá e quero ser vereador de novo, porque eu quero ajudar as pessoas, impactar positivamente nas pessoas. Seja através de leis como essa que eu te falei do agente experiente, seja no dia a dia mesmo, porque você chegou a comentar uma situação, o vereador, como se diz, da importância talvez até maior, ele é o elo do cidadão com o poder público. Então, assim, isso também, você
poder chegar ao cidadão e poder levar essa demanda do cidadão, não só através de leis, mas de conversas mesmo, de parcerias com o executivo, de cobranças, né? Porque nem tudo é na parceria, tem hora que a função exige. A função exige isso. Mas assim, essa questão que acabou, quando eu entendi isso, né, eu vi que eu já fazia de certa forma isso, né? Não com a intenção política, mas eu já fazia isso no meu dia a dia e ficou mais claro para mim. E hoje eu definitivamente sou pré-candidato por esses motivos, porque eu entendo que eu posso ajudar as pessoas. Entendeu? Entendi. E deixa eu tocar um outro assunto que eu acho muito importante, e esse é um dos motivos que eu acho que a função de vereador, no meu ponto de vista, é o principal, ou deveria ser, porque a gente conversou aqui de você fazer projeto de lei, de você o vereador trazer recurso. E agora a gente vai entrar numa outra parte que eu considero também de extrema importância, que é o vereador fiscalizar, né? Que o vereador ele tem a função de fiscalizar o prefeito, porque assim, vocês vão aprovar, geralmente em dezembro, as contas do ano seguinte. Então vocês aprovam ou não o gasto, né? Não estou falando nem se foi feito certo ou não. Vocês aprovam quanto o executivo vai gastar naquele ano, em cada setor. Né? Isso, o orçamento. E depois vocês têm que fiscalizar para ver se isso aconteceu de fato, né? Se aquele dinheiro destinado à saúde foi para a saúde, né? E vocês têm o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que faz também um relatório para vocês em relação a isso. Recentemente, vocês votaram e aprovaram a conta do Jorge Henrique. E ela veio aprovada pelo TSE. Fala um pouco sobre isso para a gente, essa questão de fiscalizar, de aprovar ou não aprovar a conta. Como é que funciona isso? Então, o corpo técnico, né, o Tribunal de Contas tem um corpo técnico e tem pontos específicos que eles analisam e dão parecer lá, favorável ou não. E durante o decorrer dessa análise pode acontecer que o parecer possa ser contrário por alguma irregularidade ou alguma dúvida encontrada, que o executivo faz as suas ponderações, explicações, e isso pode virar ou não. Meu entendimento é que, a princípio, votar contra o tribunal não é uma saída muito inteligente. Inteligente, eu diria, não é uma saída muito correta. Por quê? Principalmente nas cidades menores, que a gente tem uma estrutura da Câmara pequena, a gente tem dificuldade de entender alguma parte da análise que o tribunal faz, que é uma análise muito mais detalhada. O que a gente pode e deve fazer durante um ano é analisar especificamente algum caso. Por exemplo, um determinado contrato, um determinado gasto, enfim. Quando chega já o conjunto porque inclusive toda a secretaria que é ordenadora de despesa, por exemplo, assistência social, educação agora e saúde, eles têm uma conta própria que depois ela se junta. Você vê como é complexo uma prestação de contas de uma prefeitura. Se junta com a do prefeito e aí que é mandada para o tribunal. Então, assim, eu entendo que quando vem do tribunal, dificilmente a gente pode questionar muita coisa. Então, a gente é mais técnico. É mais técnico Mas ele foi aprovado com ressalvas ou foi aprovado... Não, com ressalvas. Eu acompanho muitas prestações de contas de muitos anos. Eu acho pouco provável achar uma que não tenha ressalva. Porque realmente, como eles fazem uma análise muito técnica, sempre vão ter alguns pontos, mas que eu considero assim, pontos que talvez não sejam tão relevantes. Foram erros materiais, alguma diferença mínima que não caracteriza nem dolo e nem, como vou dizer assim, não caracteriza nenhuma improbidade em si.
Mas ressalvas eu acho difícil ter uma prestação de contas que não as tenha. Né? Entendi. Mas é só para o que eu entendo que é o mais importante é a fiscalização nossa ali em loco. Questões pontuais que são apresentadas. Eu não costumo negar nenhum tipo de requerimento de nenhum vereador, seja de situação ou de oposição, porque nesses momentos é que a gente tem esse poder, na minha opinião, maior de fiscalização, quando se tem alguma dúvida com relação a algum ponto específico ali. Que muitas das vezes o tribunal, como vê uma visão né? de um todo, isso passa. Às vezes pode passar. Porque não tem como enxergar as coisas menores. Né? Isso. Que às vezes nem são erros, mas sim. É o que o vereador pedido de pode estar ali mais próximo de entender. Da mesma... Até nesse ponto aí, Eduardo, deixa eu tocar num assunto que foi muito falado na cidade, né? Que é a situação de uma Hilux que foi pega, que roubaram e não sei o quê, e deu uma repercussão dentro da cidade. E parece que foi feito um requerimento, né? Sim. E como é que foi a tua votação? Como é que foi o seu entendimento em relação a isso? Então, o meu entendimento que o requerimento pedia algumas coisas que o meu entendimento não são atribuições do Executivo. Fizemos essa ponderação, né? Foi feita essa ponderação ao vereador, sim, mas ele se manteve entendendo diferente. Aquilo que a gente estava colocando antes, né? Os entendimentos vão ser diversos. Tem hora que a gente normal, tenta... Né? Normal e salutar, né? Se todo mundo pensasse igual... Ia ser todo mundo vascaíno. O meu entendimento era diverso do dele, mas ele quis manter que... nosso entendimento é que ele tirasse 3 itens, porque ele pedia câmeras do posto de gasolina, câmeras da concessionária do pedágio e pedia, que esse que eu acho que era o ponto mais diverso nosso, relatório de GPS. Só que o relatório de GPS, existe uma lei aprovada, ele determina que os veículos contratados, veículos, caminhões, máquinas contratados, pagos por hora ou por quilômetro rodado, que sejam obrigados a usar GPS. Que até tem uma lógica que é para fiscalizar se aquele caminhão, aquele carro, rodou aquela quilometragem que está sendo combinado, paga. Né? Combinado. O carro próprio da prefeitura ou até o alugado, que não é pago por quilometragem, se eu pago tal valor por mês, ele rodando ou não tem por que ter GPS. Entendi. Então, foi só essa divergência, mas o requerimento foi aprovado. Agora o prefeito tem que se pronunciar. Entendo que nesses itens ele vai dizer que não cabe a ele, e tem mais outros itens que aí são mais diretamente ligados ao caso, como autorização para sair, quem saiu, enfim. Essas questões para elucidar melhor essa situação. E em questão de fiscalização também, Eduardo, como é que você vê e como é que você entende também algumas situações que acho que até muito está sendo colocado de situação de tal lugar gastou mais do que deveria, ou até vindo uma questão de hospital, a obra no hospital, parece que tem foi no Tribunal de Contas, né? Teve, acho que alguma... O valor está acima do que era previsto. Bom, tem lá uma situação no TSE falando sobre isso. Como é que você se põe sobre isso? Como é que é a sua visão em relação a isso? Como é que é o seu trabalho de fiscalização em relação a isso? Então, eu como disse, entendo que toda pedido de informação deve ser apurado. Esse é o teu ponto de vista, né? Sim. No caso específico, até onde eu entendi, mas confesso que não me aprofundei muito ainda, que estou aguardando as respostas, acompanhando o caso e aguardando as respostas, parece que foi feito um aditivo. Aditivo, até onde eu entendo, é legal. Me parece que tinha uma questão da data. Se a data que foi feito e tal, mas eu estou aguardando apurações melhores, porque o tribunal me parece que mandou que o executivo fizesse algumas informações.
Eu estou aguardando. Eu faço sempre nesses processos, como no Tribunal de Contas, geral do Tribunal de Contas, quando sai lá algum número do processo, eu entro naquele cadastro e toda a informação, toda mudança, todo movimento, chega no meu e-mail informação. Então vou tentando acompanhar ali. Acho que isso ainda está numa fase preliminar, mas acho nobre de ser feito. Toda e qualquer dúvida, toda e qualquer possibilidade de alguma irregularidade, algum erro, porque a gente também tem que tomar muito cuidado se houve um erro ou uma fraude, uma irregularidade, são questões diferentes. Sim. Né? A gente precisa apurar e ver, sim. e ver os fatos. E aí estou nessa, tanto nesse caso quanto outros, a gente vai acompanhando e aguardando para ver o desdobramento. Nesse momento eu não vejo como fazer diferente. A partir do momento que já teve uma denúncia, uma situação, eu entendo que cabe a gente estar lá acompanhando e vendo, e vendo o desdobramento disso. Por isso que eu considero que essa função é muito importante, né? Sim. Porque vocês vão identificar ou não como é que está acontecendo, se houve ou não houve, e aí cobrar também ao prefeito, né? Se isso aconteceu ou não aconteceu, né? Sim. Então, eu acho uma função de extrema importância. Bom, Eduardo, eu achei o nosso bate-papo aqui sensacional, achei muito bom. E eu vou pedir para você agora fazer um encerramento nosso, de repente um assunto que a gente não conseguiu abordar, porque a gente já bateu 1 hora, que é o prazo, né, da gente conversar aqui. Papo agradável. Então, faz o encerramento, de repente algum assunto que a gente não tenha abordado, para a gente poder estar finalizando essa nossa conversa. Então, na verdade, eu acho que a gente abordou bastante assuntos aqui. Sim. De novo, queria lhe agradecer Eu que agradeço, pela oportunidade e espero ter outras oportunidades, né, como essa. E só mesmo agradecer aí, dizer que tiveram outros projetos que eu acabei não conseguindo falar, mas eu estou usando esse espaço agora da pré-candidatura para organizar isso. É uma deficiência minha, essa parte de redes sociais, eu estou tentando melhorar isso, né? É importante. Sim, hoje a informação, né? Enfim, melhorar esses canais de informação, esse é um momento aqui que está me ajudando muito nessa situação, e só agradecer mesmo aí a disponibilidade de vocês. Eu que agradeço, Eduardo. Bom, espero muito que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Só para lembrar para você que toda segunda-feira e toda quarta-feira tem uma entrevista aqui de política municipal para a gente poder conversar